Oi, pessoal, tudo bem? A pergunta tudo bem é um pouco complicado nesse momento, né? Mas eu tava, assim, de toda forma, é bom a gente perguntar sempre se vocês estão bem, né? A gente vai tentando ficar bem, né? Mas vamos ver se dá pra ficar bem. Eu acho que dá, assim, na medida do possível, com paciência e persistência tentando deixar a alma sempre renovada e deixar a alma sempre aquecida pelo amor dos amigos e dos parentes. Acho que dá para a gente ficar bem, mesmo nesse momento tão complexo que a gente está passando. Eu estava morrendo de saudade de vocês, só que a minha internet deu pau, né? E as duas tentativas assim de marcar uma live degringolaram. E aí tô aqui eu nesse momento assim de surpresa, pegando vocês de supetão, para tentar conversar com vocês um pouco, trazer poesia, trazer algum tipo de, de troca, né? Estabelecer algum tipo de troca com vocês, colocar de repente talvez algumas questões aí para a gente conversar, vocês aí interagindo, mandando perguntas ou mandando provocações ou mandando recadinhos legais, aí a gente começa a ter uma conversa mais ampliada. Mas eu tava morrendo de saudade de vocês e tudo, faz muito tempo, né? Que a gente não se fala. Tem gente aí que eu já não vejo há quanto tempo? Não sei. Sei lá quanto tempo eu não vejo, né? Acho que desde o último pólen, mas não sei. Fico em dúvida. Cada um é cada um. Ah, uma questão que eu tava aqui pensando. Passei o dia aqui na minha biblioteca pensando um monte de questões. Opa, Jaqueline. Satisfação e felicidade grande te ouvir também, te ver. Nem que seja por esse retratinho aí, é bom te ver sempre. E sempre você participando, né? Ah, uma questão que eu estava aqui pensando, aqui no meu isolamento na minha biblioteca, assim, tentando escrever alguma coisa, lendo uma opção de coisas bacanas e tudo. Estava lendo o Frederico Garcia Lorca, estava lendo. Quem eu estava lendo mais? Estava lendo o Igor Fagundes, que é um poeta e um colega de meio poético que eu adoro. Estava lendo Tanús Cardoso, Carmen Moreno, vários poetas legais aqui que eu estava lendo. Estava lendo o Guarnieri, Alexandre Guarnieri, que é um cara importante também, hoje em dia, para fazer a gente pensar em poesia. E aí me veio na cabeça o seguinte: quantas poéticas diferentes, né, a gente tem na atualidade, na contemporaneidade, né? Aqui no Rio, no Brasil. E às vezes as pessoas ficam griladas, eu às vezes fico. Não sei, mais bobagem que me dá, de repente, de se o meu trabalho atinge muita gente ou não atinge. Aí eu fico lembrando de cada um que, sinceramente, chega e diz que gosta e diz que lê o meu trabalho. E, e eu fico assim fortalecido para escrever cada vez mais. E assim, a minha meta é sempre tentar fazer coisas novas, né? Porque eu já fiz dois livros. Dois livros. Primeiro, Diário do Camaleão, primeiro livro, que é um livro cheio de características próprias. É um primeiro livro, mas é um primeiro livro que veio de uma experiência de uma oficina poética que eu fiz com um poeta interessante, importante do meio poético. José Afonso Gomes, fala Mourão, sempre um privilégio e uma verdadeira lição te ouvir. Obrigado, querido. Poxa, e a gente não pode se encontrar, né? Porque quando a gente se encontra é aquele papo gostoso que a gente todos os dois lados aprendem, né? Rosinha, oi Marcelo, oi Rosinha, tudo bem? E aí eu tava pensando nessas poéticas diferentes, eu fico analisando livro por livro, leio vários livros de poetas, como eu disse a vocês, e aí fico analisando os meus livros, até que ponto os meus livros dialogam com os artistas contemporâneos e tudo. E eu vejo que, não sei, mas eu, assim, engraçado isso, eu entro, é normal, né? Eu tiro como conclusão que é normal cada um ter sua escrita, cada um ter suas idiosincrasias, né? E a sua formação literária, a sua formação de vida, de mundo, né? De visão de mundo. Então,
Vai ter gente sempre que vai gostar, vai ter gente sempre que não vai gostar. Tem gente que gosta e fala, tem gente que gosta muito, às vezes, e não fala que gosta. Não sei quando vai deixar para falar que gosta. Não gosta de dar o braço a torcer. Tem gente que não gosta e não fala, e às vezes, né, como eu também, tenho amigos meus que o trabalho não me atinge tanto como outros. E a gente, né, enfim. E vai ter outros que, assim, não gostam e falam que não gostam, mas esses são pouquíssimos que falam que não gostam. Mas a gente percebe, né, quando a pessoa não se identifica muito com o trabalho da gente. Mas paciência também, a arte é isso, né? Pensou se todo mundo gostasse de João Cabral? Se todo mundo gostasse de Cora Coralina, que aliás hoje faz 35 anos que a Cora Coralina nos deixou e é uma pena, né? Que era uma voz tão doce dentro da poesia brasileira. Já pensou se todo mundo só gostasse de Hilda Hilst, que aliás eu gosto bastante também? E já pensou se todo mundo gostasse de Drummond, que eu amo de paixão Drummond? Então, eu não posso esperar que todo mundo goste do meu trabalho, mas eu tento. Engraçado que uma vez, quando eu fui fazer esse livro, o professor, né, da oficina poética, eu não sabia. Eu escrevia desde os 16 anos, mas eu não tinha poética, a técnica, né, poética. Eu tinha o sentimento, eu tinha talvez o talento, eu tinha aquela coisa que o olhar, né, jogado sobre o mundo, que talvez caracterizasse uma sensibilidade outra, né? Uma sensibilidade poética diferente, não sei, enfim. Um olhar que se joga. O poeta ele tem um olhar que joga para o mundo que é diferente, muitas das vezes, que é diferente, acho, do que não é poeta, né? É uma outra sensibilidade, é um outro viés, é um outro ângulo. Então, de visão, né? É tentar jogar num olhar outro para a realidade, né? Tentar desdobrar, tentar refazer a realidade, ressignificar e a partir de uma ressignificação da realidade você significar o mundo para você, você tentar, como é que se diz, dilacerar, esgarçar a realidade para tentar fazer com que a realidade te faça algum sentido, né? Eu acredito muito naquilo que diz aquele trecho da peça do Shakespeare, do Macbeth, que diz o seguinte, né? A vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem sentido algum. A gente é que tenta, na minha opinião, pôr sentido na vida, né? Mas a vida, se você for parar para pensar, é uma construção de sentidos da gente, né? Da nossa família, a gente tem heranças culturais, enfim, familiares. E poxa, Edmilson Santini, é ótimo te ver também. Matar a saudade de todos vocês, Jaqueline, matar a saudade de Rosinha, de Abraão, Vitoriano, de Marcelo Santos, que é um cara que eu curto bastante o som dele. Zé Afonso, que eu adoro. Flávio Cavalcante, que bacana, assistindo. Bacana, um monte de gente. Então, assim, eu não posso querer que todo mundo goste do meu trabalho. Mas, assim, quando eu fui fazer esse livro, voltando ao que eu estava falando, eu corto e volto. Então, eu voltei para a coisa que eu estava falando, que eu estava quase me cortando. Quando eu fui fazer esse meu primeiro livro, eu fiz como um produto dessa experiência nessa oficina poética. Ele me perguntou, professor, né? Você quer que esse livro tenha como objetivo que tipo de público? E eu falei, olha, eu quero que possa ser lido e curtido desde a empregada doméstica até o professor universitário, desde do trocador de ônibus até uh, o crítico literário mais exigente. E a minha surpresa é que, de repente, eu peguei o meu primo, que estudou física, não chegou a se formar, mas estudou física, adorando o livro, curtindo o livro, lendo o livro, descobrindo o meu pensamento através do livro, né? A gente que nunca parou muito para conversar, esse primo e eu.
E ele adorou o livro, entendeu o livro lá do jeito dele, né? E ele gostou muito. Eu falei, caramba, consegui, né? Um cara que não tem nada a ver, nunca leu um livro sequer na vida, leu o meu livro e gostou, então tá ótimo. Mas eu sei que tem críticos que adoram o trabalho, tem críticos que nem gostam tanto, tem crítico que não, nem me deu retorno. Isso acontece, todo mundo, né? Todo mundo. Mas às vezes eu fico assim, caramba, eu queria ser assim mais gostado. Acho que é o drama de todo artista, né? Querer ser mais lido, querer ser mais debatido, né? São essas coisas assim que eu trago para vocês assim como pensamentos íntimos meus que eu podia nem estar abrindo para vocês, mas faço questão de abrir porque eu acho que todo mundo passa por isso, né? De querer que a obra possa circular mais. Mas uma coisa que eu tenho percebido para esse meu terceiro livro de poemas é que além de eu querer que ele seja diferente demais dos outros dois, o segundo já foi bem diferente do primeiro, que eu, assim, eu acho que certos caminhos que eu já andei, assim, eu posso até repetir coisas aqui e ali, porque afinal de contas eu não posso abrir mão da minha assinatura poética, há constâncias, né, dentro do meu trabalho, mas é claro que eu vou buscar experimentar outras coisas, né. Então esse terceiro livro ele é regido, poético meu, ele é regido por outros pensamentos, ele está sendo definido pouco a pouco, eu não estou com pressa nenhuma. Eu acho bacana quem lança assim livro poético atrás de livro poético atrás de livro poético, mas eu particularmente prefiro dar pausas, sabe? Então, por exemplo, o primeiro livro foi em 2009, final de 2009. O segundo livro já foi em 2016, ou seja, um hiato de 7 anos. E esse meu de agora, que eu já tenho 30 poemas que consegui aprontar aí, até agora 30 poemas, mas esse meu já tem uma distância do último, uma distância de 4 anos. Vai fazer 4 anos que eu lancei meu último livro de poesia. Mas não adianta, não precisa ficar grilado com isso não. O importante é você lançar livros que sejam, sabe, bem amadurecidos. As pessoas às vezes têm pressa para lançar material, não se lança material cheio de pressa. O material tem que ser bem maturado, e mesmo a gente maturando muito, às vezes a gente fica, quando sai publicado, a gente fica assim, a gente se arrepende de um verso, se arrepende de alguma coisa, sabe? Então, quanto mais maturar o livro, melhor. Quanto mais pensar, arquitetar o livro, melhor. Livro é uma coisa muito séria, é um documento, não só de uma época, mas do teu pensamento. E o livro, por isso que assim, eu reviso é uma paranoia, eu reviso umas 36 vezes, mais até, de tanta revisão, repensar o livro, entra poema, sai poema, coloca poema no lugar de outro poema, porque aí você pensa melhor, não, esse poema aqui, para essa obra, não faz tanto sentido. Então, por exemplo, o último livro, Máquina Mundi, eu estava jogando o tema do amor, para uma direção de muito negativismo, né? Muito negativismo. Assim, refletindo a minha fase de negação do amor e tal. Embora eu tivesse, sim, continuando a ter alguns tipos de relacionamento, mas não mais aquele relacionamento que aparece no Camaleão. Camaleão, amor aparece idilicamente, né? Amor, você vê... Eu vou ler um livro, por exemplo, um poema para vocês, para dar um exemplo de como a coisa estava no Camaleão, sobre o amor, né? Sobre a temática do amor, como ela aparece no meu primeiro livro. Chama-se Fogo Cruzado. Tua voz, teu cheiro, tua imagem, qualquer vestígio teu em mim já faz soar meus 1000 alarmes. Somos fogueiras de mesma linhagem. O que te incendeia em mim sempre arde. Teus gemidos, o meu gozo, a nossa mágica. Tudo vaza e inunda cada canto da casa. Na fonte do teu corpo achei minha água. Sem fronteiras o amor ganhou asas. Mergulhamos um no outro, como kamikazes. Minha fome, tua sede, tudo se encaixa. No alfabeto da entrega, vamos do ômega ao alfa. Meu céu de desejo sobre o teu mar desaba. Sentimento assim põe o coração em brasa.
e até as almas gozam, quando os corpos se casam. Então era essa coisa do idílio, da coisa do paraíso, da descoberta. Eu estava nesse momento do Camaleão, do Diário do Camaleão, apaixonado por uma pessoa e tal. Então mostra uma pessoa deslumbrada, a mágica do amor. Tem um outro poema desse livro, desse primeiro livro, que fala assim: já não sei o que é meu, o que é teu, o que pertence ao mundo. Eu só sinto e sei que sou eu, o meu enigma mais profundo. Mas quem sabe, eu sou um tipo de Deus que te ama acima de tudo. Então uma coisa desbragadamente, se não me, assim, dá para se dizer até romântica, né? Idealizado, o amor idealizado. Só que no Machina Mundi, tudo indicava que eu ia fazer a negação completa do amor, sabe? Eu tenho poemas assim pesadíssimos sobre a perda da esperança no amor, sabe? Não sei se depois de inúmeros fracassos amorosos e tal, era para assim o Machina Mundi vir com poemas de amor pesados, tipo o amor arrastado na lama, do amor ser o rastro de uma lesma rabiscando o chão. Eu lembro que tinha um verso assim, que o amor era pelo menos para mim naquele momento, era uma sobra, era um resto, era um lixo, enfim, estava muito pesado. Era para ser assim no Machina Mundi, o amor entrar no Machina Mundi com completa negação do que foi no primeiro. Só que eu parei para pensar e o Machina Mundi era um livro regido pelo pós-moderno, né? Era um livro onde eu me descobria como artista do pós-moderno, com uma paleta pós-modernista, que no primeiro livro eu não tinha assim ainda um bojo teórico para entender, sabe? Um estofo teórico. Meus estudos ainda não tinham avançado tanto, mas no segundo eu já tinha um entendimento do que tinha significado o primeiro livro para mim. Sabe? Quando você mesmo faz a crítica do seu livro, fala assim, pô, peraí, que caminho foi aquele ali que eu segui? E aí que eu me dei conta que o amor não podia ser um lixo no segundo. Eu não podia vir com uma visão pessimista do amor e renegar tudo que eu falei no primeiro, que aliás seria riquíssimo fazer isso, né? Pegar e falar, bom, agora acabou, sabe? Mas aí eu parei, pensei e falei, não, eu tenho que falar do amor pós-moderno. Aí foi que eu falei do poliamor no Machina Mundi, eu falei do amor descartável dos dias de hoje. Aí eu joguei o amor para uma outra perspectiva, sabe? E aí eu refiz o trabalho, quer dizer, eu desmontei o livro e falei, pera, esses poemas aqui não entram agora. E guardei. São poemas que agora vão entrar no próximo. A gente está vivendo um momento muito cinza, né? Muito ruim. Então, não sei até que ponto o próximo livro vai ser em cinza e preto, né? O Máquina já foi um livro em cinza e preto, né? Não sei até que ponto vai ser agora uma visão muito mais pessimista. E tem gente que chega para mim, críticos literários, diz assim, Machina Mundi é o livro da leveza. Você nunca teve tão leve no Machina Mundi. Eu falo, gente, o Machina Mundi eu falo coisas, sabe, pessimistas do ser humano. Eu falo que a gente está perdendo, sabe, o humano dentro da gente, se maquinizando. Machina Mundi é sobre a maquinização. Tanto que abre, uma das citações que abre Machina Mundi, esse meu segundo livro, é um trecho do discurso do Chaplin de 39. Você veja como o pós-moderno está presente até nas citações, né? O pós-moderno trabalha com a colagem, né? Com a bricolagem, com você buscar elementos anacronicamente, forçosamente anacrônico. Eu fiz questão de ser anacrônico, mas para mostrar como os textos dialogam, né? Textos antigos dialogam com o presente. E o Machina Mundi, entre outras citações, ele abre, tem algumas que abrem o livro, e uma delas é o fragmento do discurso final do grande ditador, que o Chaplin diz assim: criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade.
E aí o livro vai falando sobre isso, como a gente de repente prefere mandar um WhatsApp. Eu vi numa vez, me contaram, um conhecido meu falou, olha, meu filho fica mandando WhatsApp para minha mulher, ele no quarto e minha mulher na sala, sabe? Por que não chegar e jogar o celular de lado e ir para a sala, falar com a mãe, conversar? Acho que o tempo da quarentena, acredito eu, está servindo para isso, né? Para a gente conversar mais uns com os outros, né? Falar uns com os outros, tentar compreender uns aos outros mais, não sei. Talvez seja uma visão otimista, né? Não sei. Cada um é cada um, né? Cada família é uma. Mas eu acho bacana o Máquina ser visto pela crítica como um livro leve. Máquina Mundi é um livro pesado, dolorido, mas nem se compara ao próximo, sinceramente. Ainda mais com esses anos aí que a gente está vivendo, né? Essas experiências aqui nesse país, tudo que vem se passando de uns tempos para cá, pelo menos, eu acho que a gente está vivendo uma realidade muito esquisita, que não inspira assim você a ter um futuro assim que você diga, ah, que beleza, né? Não é à toa que eu voltei a ler O Admirável Mundo Novo, do Huxley, né? Do Aldous Huxley. E voltei a ler 1984, já é a segunda relida que eu dou, que eu já tinha lido ele. Segunda relida agora, né? Que eu já li. Nesse período de agora que a gente está vivendo, eu já li 2 vezes, mas eu já tinha lido 5 vezes antes. É um livro atemporal. E tem esse livro maravilhoso aqui que chama-se A 1984, a Distopia do Indivíduo sob Controle, que é de uma editora universitária, o EPEG. Isso aqui, na verdade, é uma, se não me engano, é uma tese de doutorado do Evanir Pavlovsky, falando sobre 1984, destrinchando, né, em tese, falando sobre a coisa do indivíduo sob controle, né. Felipe Lírio, o lado bom da quarentena é estar junto com as pessoas que amamos, da forma que somos forçados a olhar para o outro. Eu penso que isso traz conflitos, mas conflitos são oportunidades de soluções. De fato, né? A gente que ama uma pessoa, a gente não pode querer dessa pessoa só concordância, né? Aí a pessoa está sendo falsa com a gente. Se alguém concorda com tudo com você, é estranho, né? Até irmãos gêmeos são dois universos diferentes, né? Duas experiências diferentes de vida, né? Até uma discussão contemporânea bastante, que eu venho participando bastante, é sobre inteligência artificial, também eu venho lendo sobre. E venho lendo sobre também a questão de... uma teoria maluca aí que diz que vai chegar um momento que a humanidade vai conseguir salvar o HD, né, da gente, nosso cérebro. E vai conseguir eternizar a gente, pelo menos num HD, numa máquina. Já pensou se conseguisse chupar o nosso cérebro todo? Então, assim, num exercício de ficção científica, claro, de imaginação, alguns psicólogos têm dito uma coisa muito interessante mesmo, porque por mais que a pessoa, todas as características foram chupadas de você, seja você, essas características vão passar por outros tempos históricos, outros momentos, e nem sempre as respostas vão ser as mesmas que você, né, daria, talvez. Então tem essa coisa dessa dificuldade de imaginar até onde a gente vai parar com tanta mecanização, né? E se isso vai ser bom, se vai ser ruim, ou se vai ser melhor, ou se vai ser pior. É tão difícil, né? Porque a vida é tão cheia de coisas boas e coisas ruins, né? E sempre há coisas boas. Infelizmente agora a gente está vivendo um momento de tanta coisa ruim que a gente às vezes apaga as coisas boas, né? Mas eu acho que os conflitos... Acho não, tenho certeza, os conflitos são importantíssimos para a gente também se modificar, né? A gente está dentro de uma casa, com a nossa família. Nem tudo a gente está certo, né, dos pontos de vista, né? A gente precisa ter a flexibilidade de voltar atrás, né? De ponderar o que a mãe, o pai, o tio, o avô, o primo falou e poder repensar, né? Se reconstruir. A palavra que a gente sempre emprega e é interessante é construir-se e desconstruir-se. Construir-se e desconstruir-se. Nesse movimento constante, né? Sempre, né?
Parará. Deixa eu ler algumas mensagens de você. Oi, Marcelo, Tati Torres. Oi, querida, tudo bem? Saudade de te encontrar pessoalmente. Pois é, Felipe, você falou aqui, Felipe, meu amigo já há 12 anos. Psicopatas fazem isso, concordar com gregos e troianos. Não só psicopatas, politiqueiros, né? Eu conheço tanto amiguinho nosso que é politiqueiro, que quer agradar gregos, troianos, baianos e... Enfim, vocês devem saber de qual é saltear, não preciso citar nomes, nem vou citar nomes. Se eu abrisse mão da minha sinceridade, do meu jeito de ser, para agradar gregos e troianos, eu seria, acho não, tenho certeza, seria outra pessoa. Mas aí eu me sentiria mal, sinceramente. Maia Falks. Oi, cheguei. Oi, Maia, tudo bem? Prazer te receber, prazer ser assistido por você. Sempre que eu posso, eu estou assistindo as tuas lives também. Gosto muito da condução do teu trabalho, da condução das tuas lives. Um monte de gente participando, um monte de gente legal. Mas o momento que estamos passando, a informatização está sendo necessária. Rosa Ferreira. É verdade, Rosinha. Tem o lado ruim da informatização, mas tem o lado bom, sim. Tanto é que no Máquina Mundi eu quis botar um poema. De repente eu vi que o livro estava muito negativando demais a informática. Falei, opa, peraí. Deixa eu botar um poema aqui positiva, né? Eu vou ler aqui o poema. Nem é tão lembrado pelas pessoas, mas eu acho que só uma crítica literária comentou sobre esse poema, que é o lado A, lado B, que eu falo bem também da internet, falo bem da informática. Lado B, lado A. Há que se separar bem o que é joio daquilo que é trigo. Nem tudo que cai na rede é peixe, nem só peixe sai de um único rio. Tirando que não teve valia, achei os meus parentes perdidos, reencontrei amores e amigos que há tempos eu não via. A internet é tanto o canto do cisne quanto o gorjeio da cotovia. Então a gente não pode ser deterministas ou generalizadores de achar que a internet ou a mecanização só fez mal à humanidade, né? Ela fez muitíssimo bem à humanidade, às máquinas, né? Mas, sabe, ver o que acontece na China, você vê como é que a vida é engraçada, né? A China, por exemplo, o caso da China. Você tem o lado bom da mecanização, que eles têm um controle muito bacana, né? Eles estão sabendo lidar, de certa forma, com sabedoria com o que está acontecendo. Mas é muito estranho também, por outro lado, você saber que na China é um governo tão opressor, por outro lado, que você tem câmera para todo lado, que capta a fisionomia, né? Reconhece, de reconhecimento facial, né? Técnica de reconhecimento facial. Você tem, inclusive ao longe, o mecanismo mede a tua temperatura, ou seja, até que ponto o ir e vir das pessoas na China não está bastante tolhido pelas máquinas. Então, claro que há coisas muito boas feitas pelas máquinas. Evidentemente tem coisas muito boas. Então agora eu aqui matando saudade de vocês, né? Ótimo, maravilhoso. Mas é opressor também, né? Quer dizer, é a mesma moeda, né? Por isso que no livro eu botei um poema chamado Lado B, Lado A. Porque é complicado, né? A faca é um instrumento que corta um pão, né? Mas a faca mata uma pessoa também, né? Acho que no fim das contas, você lendo Shakespeare, trabalhando com Shakespeare, você chega à seguinte conclusão: o problema está no humano, né? Não está na máquina, não tá na ferramenta. O problema não está na ferramenta que o humano cria, está em como essa ferramenta é utilizada pelos seres humanos, né? Então a mesma internet que faz coisas maravilhosas faz o Deep Web também, né? Faz as fake news, faz os robôs do Bolsonaro, né? E aí? Tem o lado mal também, né? Máquina Mundi pegou bastante o lado mal, mas teve momentos ali que eu enfatizei o lado bom, porque eu cheguei para ir... Daí, aí que eu tô falando para vocês. O livro não pode ter pressa para ser lançado. O livro tem que ter maturidade para ser lançado. E tem que estar maduro para ser lançado. A gente fica assim na maior ânsia que as pessoas tenham contato com material novo da gente. Eu tô cheio de material novo aí, que eu adiantei, assim...
Mas deixa maturar o livro é uma fruta, deixa maturar, que depois você pode se arrepender. E se o Máquina Mundi não tivesse sido um livro filosofado, pensado, cada parafusinho no seu lugar, eu teria me arrependido hoje em dia de ter só falado mal da internet. Aí, assim, na hora H, eu falei, epa, peraí, tô falando muito mal da internet, das máquinas, né? Tudo bem que né, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Eu fiz poemas sobre coisas boas da internet e das máquinas. Deixa eu ver se eu volto aqui nas mensagens de vocês. Joilson, querido, não vou poder assistir, não vou poder acompanhar, estou de saída para uma distribuição de cestas básicas para ajudar os moradores da Rocinha diante da pandemia do coronavírus. Minha participação é doar livros para os moradores, ter algo para ler durante a quarentena. 1000 versos para você, professor. Joilson, você é um herói. É um cara importantíssimo, valiosíssimo. Tanto é que uma das pessoas que eu dei o troféu Pólen foi para você, né? Não foi à toa, não me arrependo. Quanta gente bacana aqui. Querido, obrigado, Maia. Tem nada que agradecer, Maia. Você... A gente, quando a gente gosta, a gente precisa falar. Não pode guardar, não. Felipe Lírio. Caramba, faz 12 anos que nos conhecemos. Felipe Lírio. Você não tinha nem esse nome aí que você está ostentando agora. Já era outro nome. Teu nome é artístico. Que não era esse aí. Cláudia, Regina, Claudinha, que eu adoro. Marli, pô, Marcelo. Tudo bem, Marli? Gente nova assistindo. Felipe, sem internet agora estaríamos isolados em casa. Olha que bom. Tem esse lado bom, né? Mas tem os lados ruins também da internet, as fakes, o lado podre. Na verdade é humano, né, cara? Não é a internet o mal. O mal tá na gente. A faca volta ao mesmo ponto. A faca corta o pão, a faca corta um ser humano, né? O problema é a atitude que a gente tem perante a faca. O uso, né? Oi, Marcelo, Marli, Terezinha, Braia. Oi, Marli, tudo bem? Jaqueline, é assustador isso. De fato é. André Luiz Figueira Nascimento, meu amigo desde a faculdade de História, meu amigo. Fiquei feliz de te reencontrar na internet, André. Tô para te perguntar um tempão. Você tem visto o Oswaldo, tem visto o Antônio Borrego, aquela galera da história da UFRJ? Cara, e pensar que a gente fez aquele curso. Vai entregar a idade agora da gente, hein? Você tá quase igual a como era, cara. Mas vai entregar a idade da gente. Caramba, a gente fez aquele curso, cara. Se você for parar a pensar, que coisa doida. Vai fazer 27 anos, cara, que a gente fez aquele curso. A gente era muito louco, cara, muito doido. Muito doidões, né, cara? Lembro de uns caras. A nossa faculdade tinha ótimas histórias, né? Tinha ótimas histórias. Claudinha. Poderíamos batizar essa problematização de dialética da internet. De fato, dialética. Claudinha, adorei o Máquina Mundi, obrigado, tô precisando, hein? Às vezes a minha moral fica meio baixa, porque preciso de carinho também, e vocês, claro, precisam também. Eu gosto muito do que você escreve, tem uma escrita muito interessante. Rosinha, sobretudo até pensar que na medicina é necessária tecnologia. Claro que é necessária tecnologia na medicina. Não tem jeito, não tem mais jeito, não tem escapatória, não. A gente, daí pra frente... Mas sabe, é assustador. Eu vou ler um poema pra vocês, poema novo. Olha só que barato, hein? Vou ler um novo, hein? Mas que eu vou ler porque esse já saiu publicado em algumas antologias. E aí eu vou ler. Porque eu não leio poema inédito, não. Por alguns motivos que eu posso até explicar para vocês. Deixa eu ler. Chama-se Relação de Futuro. Poema novo. Vai sair no próximo livro. Cientistas anunciaram a invenção de um robô que irá substituir um dos amantes no relacionamento. Mas quem disse que serão relações frias? Nada disso. O Android já vem programado. Ele também fala, beija, transa,
geme. E se por acaso der defeito ou ficar antiquado, compra-se outro para o lugar do parceiro usado. Para que dialogar, compreender, tentar novamente? A moda é trocar, porque consertar dá muito trabalho. Então, assim, eu estava uma vez na internet, né? Olha, a internet de novo é importante. E, assim, eu vi essa notícia, cara, que os cientistas japoneses lá, já tem, né? Tem uns japoneses que estão noivando lá com umas bonecas umas bonecas que... Se elas falam, aquelas bonecas? Eu não sei se elas já falam. Acho que elas já falam. Eu não sei se são inteligências artificiais, não sei se interagem, mas sei que falam. Mas é muito louco isso, né? Quer dizer, até que ponto a gente chegou nas relações amorosas, relações humanas, e aí o Bauman, o Zygmunt Bauman, nas obras líquidas dele, né, Modernidade Líquida, enfim, tem várias obras que tem esse termo líquido, mas a principal obra dele é que deu início, Cegueira Líquida, são tantas que ele usa o termo líquido, Amores Líquidos, mas a principal obra dele, a que deu início a toda essa série de líquidos, foi a Modernidade Líquida. Ele diz que a modernidade nada é feito. Ele pegou, né, aquele trecho do Manifesto Comunista, que diz que tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Do Marx e do Engels. E ele pega aquilo para adaptar para eu pensar. Quer dizer, ele, a partir daquilo, ele pensa a questão da liquidez dos dias de hoje. Quer dizer, tudo é muito inconstante, tudo é muito moldável, tudo se adapta dentro de um recipiente, né? A água, ela se molda, né? Se num copo ela entra, se numa garrafa ela entra, se num balde ela entra. Então, as relações se tornaram dessa forma, né, líquidas, né? Para que dialogar, tentar compreender, tentar novamente? As pessoas hoje em dia se perdoam um pouco, né? Acho. A gente precisava se perdoar mais. A gente precisava entender que ninguém é uma máquina, né? Que ninguém tem respostas prontas e que está todo mundo com as mesmas dúvidas, talvez, né? De conversar mais. Eu acho que a quarentena eu acredito que a quarentena tem servido para isso, né? Talvez, não sei. Se bem que já vi casos aí de filho ficar sentado, deitado no sofá, mãe na cozinha, continua mais casos e casos, né? Mas acho que deu para forçar as pessoas a tentar se conhecerem, né? Se bem que a quarentena sabe lá quem está cumprindo, né? Porque quantos lugares a gente tem visto imagens e eu mesmo soube de um primo meu que foi e me contou barbaridades de preso Nick aqui no bairro do Meia, no Engenho perto do Engenho Dentro aqui, que é o bairro carioca do Meia, cheio de gente, enfim. Vamos continuar a ler o que vocês estão colocando aqui, que é muito legal. Te adoro, Marcelo, Marli, Terezinha, Braz, poxa, obrigado. André Luiz, foi ótimo mesmo. Que época boa, né, André? Eu lembro que você passou pro IBGE, cara. Você continua no IBGE. Depois a gente conversa, né, melhor. Um monte de coisa para te perguntar. Se você... Eu achei bacana quando você passou pro IBGE. Lembro perfeitamente. Foi importante para você. Né? E foi uma época muito bacana das nossas vidas. Aquelas aulas de história antiga. A professora Neide Telme, professor Afonso, de Fundamentos da Não era Fundamentos da História, era outro nome a matéria, esqueci agora. Maia, exato, vai da índole do caráter. Tudo pode ser bom ou ruim, depende de onde parte, exatamente. André, Oswaldo eu tinha contato até uns 2 anos atrás. É a última. Eu tentei procurar ele pela internet, André, e vi que ele passou, acho que em 2012, para o concurso da prefeitura de história, uma coisa assim. Cléo Rocha, feliz Páscoa para você, saudades. Poxa, saudades, Cléo, de ver teus shows de mímica, teus shows como atriz. Gosto muito, curto muito. Adoro quando eu vou lá na Luna Magalhães, adoro, minha amiga querida Luna. 27 anos, quase a minha idade. Jaqueline. Rosinha. Nini Carvalho, que legal. Marli,
Terezinha, verdade, consertar dá muito trabalho. Abração, querido. Abraço, querido. Abraço, queridão, melhor dizendo. Claudinha, Amor Líquido do Bauman. Isso mesmo, amor líquido. Amor líquido. Vigilância Líquida também. Tem um livro dele chamado Vigilância Líquida. Mas aí também entra o Foucault, né? A gente, para entender o agora, tem que pensar no Bauman, mas tem que pensar no Foucault também, a questão do vigiar e punir, né? A China, então, olha só como é que está panóptica até dizer chega, né? A China é controle, a vigilância mecânica, enfim. Rosinha, acho que essas bonecas conversam com o paciente sem que precisasse o profissional de saúde entrar em contato com o paciente. Existem botões para... Ah, isso também tem. Isso é um lado bacana. Isso é um lado bacana, Rosinha. As bonecas que falam com os pacientes, ou que... Enfim, claro que seria melhor que tivesse a presença humana ali com o paciente, mas não dá, né? Mas, assim, eu falo muito da questão dos relacionamentos amorosos. O cara trocar uma pessoa, um ser humano, por uma boneca. Né? Aquele filme Ela, com esse... Ai, meu Deus, Joaquim Fênix, que fez o Coringa. Aquele filme Ela é fantástico e dá a dimensão, assim, do cara se apaixonando por uma inteligência artificial, né? Engraçado aquilo, é benção. Você já viu o filme Ela, com Joaquim Fênix? Te dou como dica aí pra você assistir. Se tiver a Netflix, assiste o Ela com Joaquim Fênix. André Luiz, eu creio que a quarentena, se for muito estendida, pode ter um efeito rebote ou reboot. Ah, rebote. Causar afastamento das tecnologias de comunicação artificial. Poxa, pode ser, André, pode ser. Pode ser. A gente olhar mais no olho uns dos outros, né? Naquela época, a gente brincava muito e não tinha celular, né? Isso era muito bacana. As gozações todas, era mó barato. As aulas que a gente matava para ir pra sinuca. Enfim. Vilma Janes, verdade, querido poeta. As pessoas precisam ter mais consciência e ficar em casa. Não tá fácil. Noélia assistindo, querida. Albino Alves, amigo novo aí assistindo. Francisca Laide, querida. Cristiane Ribeiro, esposa do meu primo. Quem mais? Nini já falei. Jaqueline já falei. Cleuzinha já falei. Mó barato. Como é que é? André Luiz, do Bauman, eu acho um dos mais importantes para mim o mal-estar da pós-modernidade. Isso é verdade. Também acho muito legal. Aliás, a pós-modernidade, com tantos teóricos, né? É um tema que eu sempre revisito. A pós-modernidade, até porque me interessa demais. No momento que eu descobri a maneira de compor, né, artisticamente pós-moderna, abriu assim a palheta de possibilidades de criação para mim muito grande. Comecei a fazer poemas visuais, concretos, dentro de um processo de ressignificação, né, de estéticas e de vanguardas que já... Então, por exemplo, no meu segundo livro eu experimento fazer um poema Dadá, mas não é necessariamente um poema Dadá, sabe? É um Dadá diferente, é um Dadá com mais sentido do que a própria poesia Dadá, porque a poesia Dadá não queria ter sentido algum, né? Quem montasse o sentido, tinha que montar o sentido, era o público, a grande proposta, né? Claro que havia outras, mas a proposta principal das vanguardas, a surrealista e a Dadá principalmente, era que o fruidor, né? Quem estivesse fruindo a obra de arte teria que vir com a sua parte de entendimento, ou seja, não precisava ter sentido nenhum, você que projetasse o sentido que você quisesse naquela obra. Depois o Heidegger vai falar sobre isso na questão da natureza da obra de arte, do Heidegger. É muito interessante esse livro, onde ele fala da projeção do eu, tanto do artista na obra, como na projeção do receptor da obra, projetando o seu eu naquela obra. Ou seja, não há necessidade de uma obra ser didática. A bela obra de arte, a melhor obra de arte, é justamente aquela
que propõem mais interrogações e talvez mais... Claro que também entra num caminho que às vezes eu vejo alguns colegas meus artistas fazerem de virar um incomunicável também, né? Aí é que é brabo. Eu acho que é válido fazer uma poesia surreal, que a pessoa dê o sentido que quiser, sabe, para aquele tipo de arte, mas acho que chega um momento que fica sem diálogo também. Aí eu acho esquisito. Quando perde o diálogo, perde o veio comunicacional, né? Quando você não consegue mais se comunicar com o fruidor da obra, né? O público, quando você não consegue mais comunicação, acho bem complicado. Se bem que tem gente que se destaca mesmo não conseguindo se comunicar, sendo hermético, sabe? Então, por exemplo, acho um trabalho bem legal, porque é engraçado isso, nada pode ser categoricamente dito que é não definitivamente, nem que sim definitivamente. No caminho do humano não tem essa de sim do binarismo, né, que a gente está vendo muito hoje em dia com essa coisa de bolsonarismo, de antipetismo, de petismo, a gente está vendo assim sempre a redução do pensamento no binarismo, né? Mas a vida é ampla demais, né? É multicolor demais, né? É multicolorida demais para a gente se reduzir a um pensamento binário, né? Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque tem artistas que são herméticos, não, né? Por exemplo, um Roberto Piva, eu acho um cara hermético, mas eu acho de uma beleza certos versos dele. Eu tenho tentado ler o Piva. Eu não gostava tanto, agora estou gostando bastante. Eu estou tendo outro olhar sobre o Piva, né? Sobre o Roberto Piva. Tem um amigo meu que ama o Piva, um poeta contemporâneo aqui do nosso, que é meu amigão, que é o Dio Costa. Ele ama o Piva há 200 mil anos. Mas eu só vim curtir o Piva mais para agora. Por quê? Porque eu comecei a compreender a questão do surreal e do hermético como possível de também diálogo, mas depende também do surreal e do hermético. Tem gente que é hermética e surreal, eu mesmo já fiz poemas, que eu mesmo achei tão louco a experiência, tão doida, que para mim, não sabe, são palavras jogadas também, bem dadaísta, né? Porque o dadaísmo era isso. Era você pegar uma notícia de jornal, picotar um monte de palavras, jogar num saco e sorteando, escrevendo teu poema a partir do aleatório, né? Da escolha de palavras dentro de um saco, né? Um sorteio de palavras. Então o dadaísmo lidava com essa questão do faça o sentido que você quiser fazer é contigo mesmo. O leitor vem com a parte dele, né? Com a parte de complementação do sentido da obra, que não precisa ter um sentido só, aliás, nem tem que ter um sentido só, né? Mas o Piva, para mim, é um exemplo de surreal, até Dada, na minha opinião, discursivo, a maioria das vezes, né? Tem poemas até que são figurativos do Piva, são mais visuais, até a arrumação do poema, mas é um cara que eu acho que faz uma poesia hermética bem feita. O Guarnieri faz uma poesia hermética bem legal também. Opa, voltamos? Voltamos. Tem gente que faz uma poesia hermética bem legal. Quer ver outra coisa assim que eu posso dizer para vocês que para algumas pessoas fazer não fica legal e para determinados poetas fica legal fazer? O poema panfletário. O poema panfletário também é um poema perigoso de ser feito. Né? Eu, por exemplo, agora estou com dificuldade, estou querendo trabalhar com panfletário no meu trabalho. Mas é complicado, porque o panfletário, ele para ser descartável e para ser banal, não custa muito, né? Mas você aí pega um Brecht, Bertold Brecht, e aí você fala, pô, que isso, cara? O cara é panfletário, tudo bem, né? Político, até dizer chega nos poemas dele, você vê bem nitidamente a posição bem nítida, né? Tá nítido e tá até, sabe, pontual, ele pontua situações do século XIX, do início do século XX, mas o Brecht é universal e o Brecht consegue ser atemporal. Né? Saber fazer o panfletário ser atemporal, meu amigo, é fantástico. Outro cara que é panfletário, mas nem tanto, mas ao mesmo tempo é hermético e surreal muitas das vezes, o Mayakovsky, que é partidarista, que é político nos poemas, mas o cara é atemporal. Enquanto o ser humano for assim, dado a áreas de autoritarismo, qualquer coisa o ser humano
né, cai para o autoritarismo de certa forma, ou tem feições autoritárias dentro do humano, o Mayakovsky vai estar aí presente. A natureza, o interessante é que os autores que sobrevivem são os autores que captam a essência do humano. Né? Você vê o Shakespeare, você vê o Mayakovsky, você vê, que eu falei agora, o Piva, né? Eu falei o Brecht. Então é isso. Por mais que o cara esteja fazendo uma poesia surreal, mas consiga dialogar com o tempo dele, mas dialogar com a essência humana, e isso aí torna o texto atemporal, eu acho que é super interessante. Deixa eu voltar agora ao que vocês estão falando aí. Vocês falam coisas tão legais que acabam me incentivando a falar. Noélia, bom te ver e te ouvir. Noélia, você é um doce sempre, minha amiga. E o teu trabalho eu estou relendo, hein? Os 3 livros seus eu estou relendo. Teu trabalho é muito... Sabe uma coisa que eu gosto do teu trabalho? A concisão. Eu estou conseguindo agora para o meu trabalho ser mais conciso, sabe? Mais econômico. Eu acho importantíssimo. Às vezes você faz um poema micro, mas um poema que... Isso antigamente eu tinha uma certa dificuldade. Hoje em dia eu estou conseguindo, lendo mais trabalhos como o teu e outros também. O Tanus Cardoso tem poemas micro, mas de uma elegância e de uma vivacidade, de um desfecho. Então estou voltando a ler teu trabalho porque com atenção, que eu acho que tem muito a falar comigo, com o meu íntimo, sabe, Noélia? Bacana demais o teu trabalho. Você sabe disso, sabe que eu sou um admirador, né? Jaqueline, mas pode falar eu de novo, fico toda prosa. Mas pode falar eu de novo, fico toda prosa? Ah. Márcio Rufino, querido, concordo, Noélia, concordo. Noélia dizendo, né? Concordo, tem que haver diálogo, troca. Mas o não diálogo pode ser considerado um tipo de diálogo, com certeza. Com certeza. Noélia Ribeiro, eu gosto de entender. De entender o quê, querida? Tarará, tarará, tarará. Opa, poesia, Gidu, claro, poesia. Poesia panfletária é bem complicado. Gidu, realmente, como eu falei, poesia panfletária é complicado. Mas e o Brecht, hein? São esses mestres, cara, que me fazem pensar. Eu voltei a ler o Brecht. Voltei a ler o Brecht. Voltei a ler o Brecht. Aliás, esse livro é fantástico do Brecht. Deixa eu ver se eu pego algum poema do Brecht. Brecht me arrepia os cabelos do braço por inteiro, rapaz. Uma coisa de maluco. Queria pegar um panfletário para ler para vocês, para dizer, olha, o panfletário dando certo, falando com a gente nos dias de hoje. Poxa, mas eu não tenho aqui um panfletário. Eu não queria pegar um grande, não, para não tomar muito mais o tempo, não. Mas os poemas do Brecht, olha só, o homem da Macedônia cortou o nó, tarará, chamaram de Gordium. Ele cita nomes da época, ele fala coisas muito pontuais, ó. Não digo nada contra Alexandre. Maria, o nome de um outro poema chama-se Maria. Então, ele pontua o canto das máquinas. O canto das máquinas também. Tem coisas tão lindas no Brecht. E é um cara panfletário, e aí? Então é isso que eu estou dizendo, quer dizer... não é questão assim... Pô, o cara, por exemplo, é hermético, faz uma poesia hermética, surreal, dadá. Beleza, mas se ele faz bem executado, com beleza, com maestria, aí, cara... Aí é fogo, aí não tem como escapar. André, mas o dadaísmo tem um propósito, a destruição da linguagem, que se tornou um instrumento artificial das cinzas, reedificar a linguagem como significado humano. Isso mesmo, também. Não, mas eu falei que tinha outros objetivos no Dada, né? Não era só aquele que eu falei. Havia outro. Pô, o Dada é um movimento complexo, né? Precisa ser. Eu tenho livros sobre o Dada. O Dada não é uma. Assim, eu não vou resumir o Dada num simples período, né? Numa simples oração. Mas o que me foi interessante trazer do Dada agora para discussão aqui é a questão de como o Dada consegue ser essa experiência de ilogicismo, né, dessa quebra de linguagem que você está falando, da quebra da lógica, para construir novas lógicas, né?
Isso também é muito interessante. A poesia pornô do Aretino e o Boca do Inferno, esse é o Gidu Saldanha que está falando. A poesia pornô do Aretino e o Boca do Inferno se fala muito pouco, né? Cara, não se fala muito pouco, não. Não se fala pouco, não. Foi dado, inclusive, um curso, agora no mestrado, sobre a poesia do Gregório. Inclusive, é a questão da transposição dos poemas do Gregório de Matos para canção, para formação de canções, né? Porque hoje em dia na universidade a gente considera a canção como uma construção de um conjunto, né? Não é só a vocalização, que aí a gente chama de vocal performance. Mas a canção é tudo, sabe? É uma xícara quebrada. Os Beatles, eles tinham muito bem essa questão da identidade da canção, da raridade da canção, né? Da peculiaridade, de que cada canção é uma canção. O Ronaldo Werneck, poeta de Minas, que eu admiro bastante, fala sobre o poema também. O poema tem que ter título, o poema tem que ter identidade própria, cada poema é um filho, cada poema tem que ser trabalhado com a sua identidade própria. A poesia, na minha opinião, e opinião de muitos, a poesia é uma das artes mais complexas que tem, né? Se o poeta tem um processo de amadurecimento artístico nele, bem estabelecido, né? Eu acho que quem tem consciência profunda, algumas pessoas como você, Gidu, têm uma consciência profunda do fazer poético, quantos anos fazendo, quantos anos escrevendo, quantos anos estudando. O próprio o Tchelo de Barros estudando anos a fio, Jorge Ventura estudando, um monte de caras aí. Tanus Cardoso, então, sabe, ler os livros do Tanussi, está até ali separado, assim, a obra inteira do Tanussi, que eu leio, releio e volto a ler, né? Tanus Cardoso é um cara que tem muito a dizer pra gente, né? O Cairo Trindade, que partiu, pena que o Cairo produziu, na minha opinião, pouco, podia ter produzido bem mais, mas aí a questão de dar muita aula, eu acho que atrapalhou o trabalho dele. Por exemplo, eu dando muita aula, eu fazendo muitos cursos, como eu vinha fazendo, né? Agora com essa parada forçada, eu procurei parar para escrever, né? Para ler bastante, para estudar as coisas que eu queria estudar, não que a universidade me mandava estudar ou que as minhas aulas demandavam que eu estudasse, né? Mas o Cairo ali, eu acho que houve o problema da questão dele ter que ser professor de poética, né? E aí eu não sei se sobrava tanto tempo. Eu acredito que tem um material ali inédito que vai ser lançado pela família. Então o Cairo era um artista interessante, o Gidu Saldanha é um cara interessante, o trabalho dele, o Tchelo de Barros é um trabalho interessantíssimo, o Alexandre Guarnieri é um trabalho interessantíssimo, o Tanus Cardoso é uma aula de poesia, os livros do Tanussi. A Noélia Ribeiro, eu gosto demais do trabalho da Noélia, e tantos que eu admiro demais, né? A trajetória do Jorge Ventura é uma trajetória que eu acho interessante. Acho que às vezes ele se envolve demais com muita coisa e a obra fica um pouco esperando. Acho que essa é a minha crítica, que eu já falei inclusive para ele. Eu acho que é importante, por exemplo, a gente fala muito da obra do Machado, mas a gente não fala tanto do Machado, presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Então, até que ponto, aí é uma reflexão que eu trago para vocês, até que ponto a gente tem que se envolver com milhões de saraus, badalações, tarará, e não cuidar da obra, né? Bem que alguns artistas conseguem se dividir bem, né? Tem disciplina. Eu, por exemplo, sou um cara muitas das vezes indisciplinado, então isso para mim não consigo contrabalançar, sabe? Badalações e badalações e badalações. Preciso me recolher, até porque você às vezes faz 5 poemas, e daqueles 5 só um é aproveitável depois, sabe? Por isso que tem sempre, todo poeta tem sempre seu baú de poemas, né? Que ele pode voltar a refazê-los e reaproveitar em um livro futuro. Algum livro pode encaixar aquele determinado poema. Eu, por exemplo, tenho uma extensa obra satírica, meio Boca do Inferno. Eu tenho, assim, uma parte do meu baú é disso, mas eu nunca quis lançar um livro, por enquanto, de poesia pornô, satírica, com bastante palavrão, com picardia, sabe? Essa parte ainda não chegou o momento de eu colocar, sabe? Em obra. Mas eu acho que é isso aí, Gidu. Tem muita gente boa, muita coisa bacana. O Gregório de Matos, sim, é muito estudado hoje em dia nas universidades. Ele não está esquecido, não.
O aretino, ele aparece, mas sabe quando é que o aretino aparece? Quando a gente vai estudar o Bocage, porque o Bocage tem muita influência do aretino, né? Então, assim como o Boca tem influência do Bocage também, né? Então, assim, é uma corrente meio que construída aí de poetas que dialogam entre si, né? O Aretino, o Bocage e o Boca do Inferno, o Gregório, né, de Matos. Mas o Bocage tem estudos sobre o Bocage na universidade, inclusive eu tenho um, no meu primeiro livro de crítica literária, eu tenho um estudo sobre o Bocage, onde eu defendo que ele não foi um artista arcade, nem um artista romântico. Ele foi um artista, se podemos chamar assim, de pré-romântico, né? Coisa que a gente não encontra muito sendo dito nos compêndios literários, né? As pessoas gostam de botar ele muito no arcadismo. Ou até no barroco, às vezes. Olha que doido. Mas o Bocage nem foi arcade, nem foi romântico. Ele foi um pré-romântico. Porque ele vinha de uma tradição do arcade, fazendo poemas no formato arcade, mas já abandonando para uma visão assim subjetiva, lírica, extremamente subjetiva, né? Que são características do romântico, né? Carla Carnevale, oi, prazer te ouvir, chegando aqui. Carla, seja muito bem-vinda. O An foi ótimo. KKK. Eu hesitei em algum momento, hein, Jaqueline? Foi? Noélia Ribeiro, a recíproca é super verdadeira, te admiro muito. Não, te admiro. Maria da Conceição, maravilha te rever. Pô, Maria da Conceição, que pena que eu não posso te rever pessoalmente. Eu também estou muito de saudade de você. Lembro muito do seu carinho lá na nossa festa da coletânea Pólen. Você falou que adorava o meu trabalho, me adorava. Essas coisas marcam a gente e a gente bota no baú da memória, né? Do coração da gente. São imagens e palavras que ficam. Gidu, Brecht e Mayakovsky, você cantou uma pedra incrível. O Ferreira Goulart cantava bem esse canto sobre o Brecht e Mayakovsky. Ferreira também, olha aí outro. A gente fala de tanta gente, a gente esquece, né? Ferreira Goulart, outro poeta importantíssimo, que aliás está separado ali também para eu reler. Marcos Vinícius Bernardo me assistindo, valeu Marcos. Saudade de você, rapaz. Saudade do Sarau lá da OAB, hein? Maria da Conceição me mandando coração, te manda um coração também. Marli Terezinha Braz, feliz e santa Páscoa, Marcelo, junto aos seus, beijo grande. Marli, embora eu não seja católico, não seja judeu, não seja umbandista, não seja mais kardecista, que eu já fui, hoje eu sou um agnóstico, mas recebo com o maior carinho, maior ternura, maior prazer a tua felicitação e muito obrigado e ótima Páscoa para você também. Maria Cecília Costa Junqueira assistindo. Saudade da Maria Cecília. Noélia Ribeiro, você acha que a poesia é inútil? Para que serve a poesia? Olha, eu acho a mesma coisa que acho muitos e muitos e muitos poetas. Aliás, o Cairo tem um poema que eu acho fantástico. Você falou disso, ele tem um poema que eu acho fantástico. É do último livro do Cairo. Deixa eu aqui pegar. Fazer aqui um merchan pro Cairo. Infelizmente falecido Cairo. Ler um poema aqui do Cairo. Que é isso, é para responder isso que você me perguntou, Noélia. Achei muito legal o poema dele. Pequenininho, curtinho, mas muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Oh, meu Deus, na hora que eu quero eu não acho. Aliás, é um livrão esse aqui. Muito bom. A pena que o Cairo produziu, volto a dizer, produziu pouco. E acho que muito, minha teoria, né? Muito pela questão de ter que dar aula. A gente, quando está super atarefado dando aula, a gente só está, assim, trabalhando com aquilo que mais ou menos a gente já sabe, né? Eu não gosto de falar isso que a gente está passando que sabe, porque isso é ridículo, eu não concordo com isso. Ninguém passa o que sabe, né? Eu sou muito freiriano para dizer que alguém passa para alguém o que sabe.
Existe ali uma experiência, um encontro entre dois mundos, né? E todos os dois mundos saem fortalecidos e é um embate de ideias, né? Uma aula. Mas, assim, a gente sai, a gente cresce, cada aula que a gente dá muito de si, muito do que já estudou, coloca muitas coisas que estudou, mas, meu Deus, o poema não aparece, meu Deus do céu, para responder a Noélia. Ah, não é possível. Ai, 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 poema fantástico do Cairo Trindade. Último livro dele, Poesia, que porra é essa? Uhum. Ah, tá aqui, Noélia. Ó, o nome do poema do Cairo é Inutensílios, que é uma palavra que o Leminski e que o Mário Quintana falavam demais, né? Poesia em utensílio, poesia em utensílio, poesia em utensílio. O Leminski tem até alguns ensaios do Leminski falando sobre a poesia como inutensílio, tá? Tem um livro dele chamado Ensaios e Anseios Acrípticos, que foi um livro que, se não me engano, a família, né, Alício Ruiz e tudo, reuniu ensaios do Leminski que nunca tinham sido lançados em vida. A gente nunca tinha visto a faceta ensaísta do Leminski e, acredito eu, e ali naquele livro eles mostraram que ele tinha todo um projeto bem maduro por trás, né? Não é possível que um poeta daquela grandeza, como Machado também, né? O Machado só foi aquele artista que foi, e primeiro ele foi um crítico literário preciosista. Machado nada escapava, e ele pôde forjar, assim, a partir do momento que ele estudou os seus contemporâneos, tanto o Leminski quanto o Machado, ele pôde forjar um estilo fantástico, né? Quem sou eu para falar de Machado? Então, Cairo Trindade, Inutensílios, ou o título, subtítulo, acho, que vem abaixo, né? Praga do Pragma. Vamos lá. Poesia inútil? Sim, como o amor, como o latim, a esperança e o esperanto, e tão necessária quanto. Legal, né? É inútil? Pode até ser, né? Mas que é necessário. Vai tirar poesia pra gente ver. Né? E fora que poesia é impossível. Como é que a gente vai achar que poesia é inútil se a poesia está sempre presente ao nosso redor, né? Seja nos aspectos mais positivos ou até nos negativos, né? Até certas tragédias, certas não, muitas tragédias têm seu aspecto poético. Não me deixa mentir as tragédias gregas e as tragédias shakespearianas, né? Mas respondi? Noélia Ribeiro, adoro o Tanusse, eu sei disso que você adora o Tanusse. Noélia Ribeiro, a sua poesia é marcante. A minha? Poxa, obrigado. A sua e do Tanusse, poxa, obrigado. O Tanusse é uma aula, né? Um dia eu chego perto do Tanusse. Perto do Tanusse. Um grande poeta, Tanusse. A tese de Adriano Spínola foi sobre Gregório de Matos, diz a Cecília Junqueira. A tese de Adriano Spínola foi sobre Gregório de Matos. Pois é, Gregório é muito estudado nas universidades. E saudade demais de você, Cecília, escrevendo, lendo teus textos. Estou com saudade dos textos, dos poemas que você escreveu. Queria muito ver um livro teu sendo lançado. E saudade também sempre, eternas do Ivan Junqueira. Didu, fechando meu excesso de tópico aqui com um belo curso do Cairo. Didu, bacana, Didu. Cairo tem muita coisa a falar, tá? Só acho o seguinte, quando eu estudei, trabalhei, troquei informações com o Cairo, na oficina do Cairo, eu tinha nítido na minha cabeça que o Cairo ia ser muito importante no meu desenvolvimento enquanto poeta, mas que eu não podia ficar só assim, estudando com o Cairo, pensando com o Cairo, conversando com o Cairo. O medo que eu tinha era de me, como eu chamava, né? E chamo, de eu me cairificar demais. Eu acho que o interessante dos poetas é fazer várias oficinas poéticas, lidar com vários artistas grandiosos, sabe? Se possível, você tinha até que lançar uma oficina tua, hein, hoje, de haikais e tudo mais. Você tem muita coisa rica para passar pra gente. Porque nos saraus a gente não consegue conversar com os grandes artistas.
Sabe, eu tenho uma saudade muito grande do professor Pedro Lira. Eu tinha certeza quase que absoluta que a gente estava construindo uma relação de amizade tão grande que a gente agora ia estar podendo, sabe, trocar informações, conversar, não trocar mais cartas, mas trocar e-mails. A gente já tinha começado a trocar e-mails, eu e Pedro Lira e tudo. Assim como eu já troquei com outros grandes poetas, considerados grandes, né, reconhecidos. E eu fico querendo aprender, cara, com todos esses caras. Se a gente se prender só no Cairo, ou só no Gilberto Mendonça Teles, ou só no Ferreira Goulart, ou só no Marcelo Mourão, ou só no Gidu Saldanha, a gente não forma a grande paleta, né, de cores que a gente pode dali formar a nossa própria consciência de arte, né? O importante é você lidar com todos esses grandes artistas. E eu sinto muita saudade do Pedro Lira. Ele morreu numa hora errada. A nossa amizade nasceu numa hora errada, tinha que ter nascido muito mais cedo. Porque o Pedro Lira era pós-moderno e ele ficou felicíssimo quando ele viu que eu estava convicto fazendo arte pós-moderna, poesia pós-moderna. Mas muito bem sacado aí o link. Cairo Trindade merece o curso dele, me parece que ele deixou gravado, né? Antes de morrer ele deixou gravado. Edilde Cândido, olá Marcelo, um grande beijo, beijão Edilde, saudade de você, te encontrar no Corujão. Noélia Ribeiro, ensinar é aprender, com certeza, também, recíproco. O professor é o mestre do aluno e o aluno é o mestre do professor. Isso já é freiriano, né? Nem meu. Depois você acha, calma. Edilde Cândido, estou gostando. Noélia Ribeiro, você traduziu perfeitamente, Noélia. É inútil, poesia é inútil e essencial. É inútil a poesia e é essencial ao mesmo tempo. João querido do Passa na Praça, assistindo. Obrigado, João, por você estar me assistindo. André Luiz, lembra que no Infix você e o Oswaldo me chamavam de Boca do Inferno e Gregório? Cara, isso eu não lembro. Eu lembro que o Oswaldo te apelidou de Currulim, né? Porque você tinha um cabelo assim muito máquina 1, né? Era muito chapadão e você usava você usava você usava um cavanhaque, cara, um bigode, um cavanhaque que era a cara do Currulim, né? Teve vezes que ele te chamou de Ruximin, mas Currulim que pegou mais. Eu lembro de ele te chamar muito de Currulim. A gente tinha muita loucura, né, cara? As nossas farras eram muito loucas, lá aquelas chopadas no Infix. O Cinco, né, o vereador Cinco é dessa época aí da gente. Ele era da sociologia, aquele cheirinho bom vindo da sociologia, né? Você sabe o cheirinho que era, né? E as aulas de psicologia eram muito loucas, né, cara? Eu lembro de cada história muito louca mesmo. Antropologia cultural, e aquelas aulas doidas de antropologia cultural. André, muita saudade. André, a gente pode, quando acabar essa loucura, a gente pode marcar um shopping, cara, pra gente rir dessas coisas todas. Ô, André, deixa eu perguntar uma coisa pra você. O Manolo Fiorentino, que é especialista em escravidão brasileira, foi teu professor? E outra coisa, a filha do Prestes, a Anitta Prestes, foi tua professora também? Porque ela chegou a ser minha professora. Edilde Cândido, os saraus é pouco tempo. É muito pouco tempo, né, Edilde? É muito difícil a gente parar para conversar, conhecer as pessoas. E às vezes tem gente ali que eu quero sentar para conversar e eu não consigo sentar para conversar. Gidu, tô oferecendo essa oficina grátis de Haikai. Pô, Gidu, então eu vou cair dentro, cara. Depois te digo o que eu achei. Porque eu já fiz muito Haikai, mas dei uma parada. Até porque esse novo livro meu não vai ter Haikai. Quer dizer, tem uns Haikwases, né? Mas não chegam a ser Haikais. Eu lembro de um texto meu que é 766, né? Não é Haikai. É um Haikai brasileiro, vamos chamar assim, né? Edilde, ok, tem Corujão online. Eu tô acompanhando algumas lives do João. João é um cara muito interessante, né? Ouvir o João falar é muito legal. Cecília, Bocage era muito amigo da Marquesa de Alorna, poeta arcádica.
antepassada do Conde da Barca, dona de um... o Bocage, ele é um arcadismo tardio, né? Mas não é Arcade, Bocage não é Arcade. Ele está na cisão ali entre o arcadismo e o romantismo. Ele tem características no texto dele, tanto de Arcades quanto de... Talvez mais o formato seja Arcade, e o conteúdo já estava indicando já o romantismo, já fala muito do eu, a visão às vezes mórbida, ainda mais quando ele caminhou para o fim da vida dele, que ele se arrependeu de várias loucuras, né? Ele quis se reabilitar com Deus. Essa reabilitação, alguns críticos de Bocage vai dizer que não se sabe se é uma reabilitação verdadeira ou falsa. Até porque a Inquisição ainda existia, né? E ele fez tanta loucura e foi preso. Então, não se sabe se esse final da vida do Bocage foi um final realmente contrito, né? Com vontade de voltar às suas raízes católicas, pedindo perdão. Ele tem poemas onde pede perdão à igreja, perdão a Jesus Cristo, mas eu não sei se até que ponto foi verdadeiro, não. Eu acredito pessoalmente que foi verdadeiro assim o arrependimento de Bocage. André Luiz, era um deus celta Cuchulainn. É assim que pronuncia? Cuchulainn. André Luiz tá morrendo de rir. Lembrou, né, cara? Tem outras loucuras que eu não vou falar aqui, que assim, é do nosso tempo, da nossa amizade aí, que não vale a pena as nossas intimidades serem postas aqui pro público. Aí vamos marcar um show pra gente botar os 27 anos em dia, cara. Vamos sim, foi. Também, infelizmente. Também, infelizmente, eu não sei bem o que você falou aí. Tati Torres, saudade de você, meu amigo. É um prazer assistir sua live. Obrigado pelos ensinamentos. Beijo. Poxa, que bacana. E voltando a te falar, Tati, você comprou os livros que eu te falei, do Cairo, esse livro aqui? Aliás, não foi nem esse que eu te recomendei do Cairo, foi o Poema Tem Magia. Ih, caramba, o Poema Tem Magia, eu não sei... Ah, tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Mas foi o Poema Tem Magia do Cairo. O Tanusse, eu te indiquei algum livro do Tanusse, né? E o outro foi qual? Foi do Ferreira Goulart? Algum outro poeta que eu te indiquei para você ler. Mas que você esteja lendo. Gente, eu acho que eu vou ficar por aqui. Já foi bacana a gente poder botar o papo em dia. A gente falou sobre uma porção de coisas. E por que eu estou terminando também? Porque meu celular já me avisou que só tem 15% de bateria. Ferreira Goulart, tá vendo? Bem lembrado. Ferreira Goulart. Então, é bom a gente começar... É bom a gente ler os nossos amigos todos, né? Mas eu acho que o Cairo, o Tanusse e o Ferreira Goulart é um bom começo para dar uma situada bacana aí num trabalho legal. Depois ler outros, né? Cello, Gidu Saldanha. Ler um monte de gente. Leila Mícolis. Leila Mícolis tem inclusive uma coletânea da Leila, Desfamiliares, que é fantástica. A obra inteira da Leila Mícolis. Tem coisas muito boas. Legal, Tati. Legal você ter comprado. Legal. Gente, é isso. Eu espero que a gente consiga assim, conversar mais vezes, né? Uma primeira live, mas conversar mais vezes, porque você falei da Leila, Tati? Pô, que bacana. É porque são poetas que são referenciais para mim, né? Embora do meu trabalho assim com a Leila no meu trabalho, eu acho que aparece quando eu começo a dar mais valor aos poemas micro e concisos, né? A Leila, a Noélia, é uma poeta que eu acho que você também tem que conhecer. A Noélia, se você não tem a Noélia adicionada, adiciona a Noélia. A Noélia falou coisas aí nos comentários. Adiciona a Noélia, e eu não sei se ela tem os livros para te passar, te vender. A Noélia é uma poeta que precisa ser lida também. Uma poeta muito interessante. O Alexandre Guarnieri é um cara que tem que ser lido. O Jorge Ventura, eu sei que você andou lendo bastante. Bom é ler essa galera toda, sabe?
Gidu Saldanha, lê também o Gidu. O Edmilson Santini também é um grande cordelista, um grande artista. Tem o Nuno Hall também, que faz um trabalho bem legal. Oh, ah, bacana. Olha a Noélia aí. Fala com a Noélia, que a Noélia tem, acho que ainda livros para te passar. Se não tiver, talvez na estante virtual tenha livros da Noélia. Eu uma vez consegui achar o meu na estante virtual, umzinho só. E eu peguei e comprei, claro, né? Meu primeiro tá em falta, aí eu comprei e revendi. Ainda mais essa, né? Eu precisando ter livros. Só tô com 5 livros meus. Meu primeiro livro. E vendi. Eu sou uma figura mesmo. Esgotados. Noelia tá falando, esgotados, mas posso mandar por e-mail. Bota o PDF aí pra ela, Noelia. Manda o PDF. E dá dicas também de grandes poetas, o Nicolas Baer, né? Que é um poeta também referencial também. Chacal é um poeta que precisa ser lido. Mano Melo precisa ser lido. Tanucci, Carmen Moreno, a irmã do Tanucci, que eu li o livro da Carmen agora, hoje. Estava lendo o livro da Carmen hoje. Que é esse aqui, ó. Para fabricar asas, da Carmen Moreno. E estava lendo também a Ana Farrá Baunilha, que também é muito interessante. A poética da Ana Farrá. Muito interessante. E tanta gente que eu vejo aí na internet, que eu compro livro. Vocês nem sabem o quanto eu leio vocês todos. Tô para ler o livro da Maia também, que é uma história que foi bem recebida pela crítica, as pessoas elogiam, que é Histórias da Minha Morte, da Maia. Tô para ler também. É muita coisa para ler, né? Muita gente boa. Tem muita gente boa. Adiciona a Noélia sim. Adiciona a Noélia sim. Vai ver um mundo de informações que você vai conseguir com a Noélia. Noélia é uma poeta legal. Outro livro legal também, ó. Astrid Cabral, uma poeta legal também, mais da velha guarda, né? Assim como Tanucci, da geração ali do Tanucci. Tem também. Tem muita gente boa, né? Tem um cara que eu também gosto muito, que é o Ivan Vrig. Esse livrinho do Ivan também, só poeminha pequenininho. Ivan Vrig, meu amigão. Cara, tem tanta gente boa, mas tanta gente boa que às vezes é difícil lembrar. Por isso que a gente fica assim de citar, né? Outro cara que é importantíssimo, ó. Sérgio de Castro Pinto. Cara que tem muito a ensinar também sobre poema curto. O Lau Siqueira, que também tá aqui separadinho para eu ler. Tem o Linaldo Guedes também, que é poesia lá do Nordeste. Cara, o Brasil inteiro faz poesia de primeira qualidade. Tem o Ricardo Manieri, que é poeta do Sul. A própria Ana Farrá é do Sul também. O Brasil inteiro de poetas interessantíssimos, né? O Pedro Tostes em São Paulo. A turma da pesada aí. Tem o Arthur Gomes também, estava quase esquecendo o Arthur. O Dalmo Saraiva tinha uma poética interessantíssima e de um bom humor maravilhoso. Antônio Gutmann também, tem livros do Antônio Gutmann bem legal. A Noélia está me salvando aqui. Ó, tem o Nicolas, já falei do Nicolas Baer. O Elcio de Toledo não falei. Aliás, preciso conhecer o Elcio de Toledo, hein? Wanda Monteiro, muito bem lembrado. Carlos Orfeu, companheiro da Wanda. O Guarnieri, que eu já falei, sempre falo. E muita gente, Tati, muita gente boa. Muita gente boa mesmo. Muita gente boa mesmo. Zé Henrique Calazans também foi meu parceiro no Pólen. Pena que o Zé lançou acho que um livro só, mas um livro fantástico. Se você puder adicionar o José Henrique Calazans, anota aí José Henrique Calazans e pede para comprar o livro dele. O livro do Zé também é um primor. Tem muita gente boa. Muita gente boa. Muita gente boa. Tô tentando. Ah, Laura Esteves, pô, adoro. Silvio Ribeiro de Castro, adoro. Silvio Ribeiro de Castro. É muita gente boa.
É muita gente boa. É difícil. Alberto Bresciani tem uma poética muito interessante, bem lembrado, Noélia. Bem lembrado, Noélia. Bem lembrado. Quem mais, gente? Tem tanta gente boa. Deixa eu olhar para a biblioteca. Ah, o Salgado Maranhão, né? Pô, Salgado Maranhão. Pô, pelo amor de Deus, Salgado Maranhão. Recomendo esse livro aqui do Salgado Maranhão. Ó. A Cor da Palavra. Salgado Maranhão. Sem Salgado Maranhão não dá. Muito bom poeta, Salgado Maranhão. Muito bom. Serginho Alves, João Alves, a turminha do Passa na Praça também tem uma poética que merece ser conferida. O Ítalo Morricone, meu mestre Ítalo Morricone, orientador na pós-graduação, ele foi meu orientador na especialização. O Ítalo Morricone tem uma poética muito, muito interessante, muito interessante. E muita gente, Kátia Borges, Noélia, eu não conheço, preciso conhecer, hein? Preciso conhecer. Líria Porto tem coisa muito boa, muito trabalho muito legal, Líria Porto. Eu acompanho a galera do Brasil inteiro. O pessoal pensa que não, mas eu acompanho a poética do Brasil inteiro, de cabo a rabo. Adoro a poética do Brasil inteiro. Por isso que eu acho que nenhuma capital do Brasil pode ser apontada como a capital da poesia, porque todas têm grandes poetas, todas têm. Márcia Barroca, com uma poesia que me agrada também muito. José Inácio Vieira de Mello, bem lembrado. Eu estava lendo os livros do José Inácio, não é? Nesses dias, caramba. O telúrico no Zé Inácio, né? Aquela coisa telúrica, mágica, o sertão. Bem lembrado, estava lendo. Ricardo Silvestrin, Paulo Henriques Brito, que eu estou para ler mais a fundo. Exatamente. Muita gente. É muita gente boa. É muita gente boa, é muita gente boa, é muita gente boa. Gente, vou ficando por aqui. Essa é a primeira. Foi bom para matar a saudade. Vamos continuar interagindo aí no Facebook. Força, fiquem em casa, não se deixem levar pela tentação. Muito amor pela mãe de vocês, pelas tias de vocês, pelos filhos de vocês. Pensem neles antes de mais nada. Quando você pensar em sair de casa, não escutem os achismos aí de pessoas que acham isso, acham aquilo. Sigam a ciência, os conhecimentos, que fiquem em casa. Tem que endossar e fortalecer esse slogan, né, que está batidaço, né? Mas vamos fortalecer. Fique em casa, fique em casa. Demétrios Galvão? Esse eu não conheço, quero conhecer. Beijo, Noelinha, beijo, Tati, beijo, pessoal, todos que me assistiram. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi muito gostoso, muito gratificante. Noélia, também adorei a tua presença. Adorou, André Marrom, que bacana, saudade de falar com você. Tá bom? Sempre fico te acompanhando ali na medida do possível. Marcinha Barroca, obrigado, saudade de você, de falar com você pessoalmente, hein? Não é só interagir pela internet, não. Maravilhoso. Eu também te acho maravilhosa, Noélia. Eu tô precisando de elogio. Aliás, todos nós, né? Que a gente tá aqui com a bateria baixinha com esse negócio de quarentena, né? Vamos trocar muito elogio ainda. Gente, boa noite. Tudo de bom. Força, ânimo na alma. E tem muita gente que fica prisioneira quantos anos segurando uma barra danada, e a gente não vai ficar anos prisioneiros, não. Vamos continuar fortes, fortalecidos e com menos dinheiro, mas mais salvos, né? A salvo, mas com menos dinheiro, mas felizes com o simples da vida, né? Com o amor dos nossos familiares, com o que importa, né? Eu tenho um poema no Máquina Mundi que eu falo nisso, é o que importa, no fim das contas, o que importa. Então vamos ficar com o simples, com o básico e segurar firme em casa, tá bom? Fique em casa. Beijo, até a próxima live, tudo de bom. Carinho por todos vocês é muito grande, tá bom?